Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio, nesse vídeo aqui te contar as últimas do Tricolor. Na verdade, eu tô aqui com uma proposta muito simples, fazer um resumo, vamos dizer assim, um resumo, esse é o termo, da entrevista do Mano Menezes pra galera do Correio do Povo. Sim, tá nas páginas do Correio do Povo, tem um vídeo no canal do YouTube do Correio, uma entrevista de cerca de meia hora dos jornalistas do CP, do Correio do Povo, com o técnico Mano Menezes. Eu ouvi atentamente e aqui vou dar as principais informações que ele passou nessa conversa com os jornalistas. Mas claro, vai lá, prestigia a galera, assiste para entender exatamente a entonação do Mano, mas aqui a gente tem a ideia de te deixar bem informado. Esse vídeo que é para KTO, olha só, vamos para a tela do meu celular, na verdade no meu computador já, né? Porque eu tô aqui, ó, tô na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense acaba de passar heroicamente contra a Inter de Milão. Tem ainda Manchester City e Al Hilal no momento que eu tô gravando o vídeo, não começou essa partida, mas eu quero apostar em Real Madrid e Juventus. Ainda não abri o Odão, tô esperando para saber qual é o Odão. Tem algumas combinadas aqui de cartões amarelos e tal, e algumas coisas interessantes, mas eu quero fazer isso aqui, ó. Eu acho que o Real Madrid vai passar. Para mim o Real Madrid vai passar. E eu acho que no intervalo vai estar dando Real Madrid. E no final do jogo também vai estar dando Real Madrid. Essa odd tá pagando 2,35? Não, mas daí, mesmo sendo combinada, tá pouquinho. Não, peraí, se eu botar olha só, se eu botar só dessa aqui, tá 2,45, tá rendendo mais. Então, para mim, o Real Madrid vai estar vencendo a partida e... Deixa eu ver se tá certo isso aqui. E se eu fizer uma combinada, mesmo com... Ah, não, vou só aqui, ó, o Real Madrid vai estar vencendo no intervalo do jogo e o Real Madrid vai estar vencendo no final da partida. Vai dar Real Madrid nos dois casos. Então, coloquei para apostar aqui, a aposta tá feita a minha aposta lá na KTO. É uma barbada, tu só vai lá, escolhe o que mais te interessa para jogar e depois aqui, ó, cruza os dedos e fica torcendo porque é só o que dá para fazer. Que teve gente se dando mal apostando na Inter de Milão, inclusive eu, apostando na Inter de Milão, e agora o sueco tá lá fazendo, mas quem apostou no Fluminense, o sueco também se ferrou, né? Mas enfim, a KTO é assim, tá? Pra brincar, pra se divertir, site pra maiores de 8 anos e pra quem tem juízo nessa cabeça, beleza? Gente, olha só. Eu vou tentar levar porque a minha voz eu gritei no JB Filho Racing, que é meu outro canal no YouTube. Ganhei uma corrida, fiquei enlouquecido, gritei, e aí eu fico meio rouco. Mas enfim, a gente vai tocar a vida aqui, tá? O Mano Menezes deu uma entrevista pro Correio do Povo. E entre outras coisas ele disse que a coisa que vai ficar no Mundial, a situação que vai ficar no Mundial de Clubes é a valorização do futebol brasileiro. Porque antes, lá no passado, existiam torneios em que os brasileiros jogavam contra os europeus e se mediam as forças. E se sabia, olha, dá pra fazer enfrentamento, não dá. Agora tá mais difícil, porque no Mundial tu pegava assim, o melhor de todos os europeus contra um brasileiro, um bom brasileiro, um melhor brasileiro, tá bom, mas era um enfrentamento só. Agora tá pegando times mais do mesmo nível, tá dizendo, opa, peraí, uma Inter de Milão, o Fluminense pode ganhar, daqui um pouco um PSG, se estiver minimamente desfocado, dá pra bater, então assim, o futebol brasileiro tá vendo que dá pra competir com esses caras, e isso o Mano Menezes que agora vai dar pra dar um gás do futebol brasileiro e até mostrar que o futebol brasileiro tá no rumo certo, que as coisas estão acontecendo. Mas mesmo assim, achei interessante que na fala sobre reforços, o Mano chegou a dizer, bom, o Mundial também mostra que não dá, por exemplo, para competir com o Flamengo. Não dá para competir com o Flamengo do jeito deles. E ele disse, porque o centro do país sempre teve mais dinheiro. O Mano, ele lembrou uma história que quando ele sai daqui para treinar o Corinthians na Série B, o André Sanches chama ele para fazer a negociação, das coisas, e dizendo, olha, no primeiro semestre tu vai ter alguma dificuldade para pagar salário, a folha não vai poder ser muito alta, a gente vai ter que, né, nós vamos ter dificuldade para investimento. E o Mano disse, tá, mas me dá um número. Eu disse, não, vai ser difícil, no máximo 13,5, 4 milhões de reais. O Mano brincou, disse, a folha no Grêmio era 800 mil. Aquela folha do Grêmio maravilhosa, do time que chegou a ser vice-campeão da Copa Libertadores da América, era 800 mil. Ou seja, no centro do país sempre se gastou mais, sempre se investiu mais. A diferença é que agora os clubes estão mais organizados e isso faz a distância tender a aumentar. E aí o Mano disse, agora a gente tem que ter mais organização, planejamento, mais poder de convencimento para trazer o jogador para cá. E aí ele disse,
também tem que ter uma projeção a longo prazo. O presidente que está aqui ele não pode pensar só na sua gestão. Ele tem que pensar mais a longo prazo, tem que pensar que outros presidentes virão e ir montando o time. Resumidamente, o que o Mano Menezes quis dizer é, cara, os caras têm mais dinheiro. No imediatismo eles vão ganhar. O que dá para ser feito? Bom, como tu tem menos dinheiro, bom, acerta uma contratação aqui, acerta outra ali, e vai mantendo esses caras e vai montando um time ao longo do tempo. É basicamente isso que ele quis dizer. Que é também um recado para dizer, olha, não vai ser do dia para noite que ele vai montar o time competitivo do Grêmio. Precisa-se de um tempo. Não sei se tem esse tempo, as coisas podem mudar, tem eleição, aquela coisa toda, mas enfim, é resumidamente este o ponto que o Mano Menezes falou. O Mano também falou sobre a disputa da Sul-Americana, e ele foi muito sincero dizendo, olha, quem já ganhou a Libertadores, que é o caso, ele sempre olha meio atravessadinho para a Sul-Americana. Só que é a competição que dá para ganhar, e é a competição que dá para disputar. Hoje, a Sul-Americana é uma realidade do Grêmio. E até chegou a fazer uma lembrança dizendo que, lá atrás, quando chegou no Grêmio pela primeira vez, o time estava na Série B, ele falou, bom, quando tu tá na Série A, tu faz tudo para não cair para a Série B. Mas já que tu estás na Série B, faz tudo para ganhar ela, porque tu precisa voltar para a Série A. Então, pelo amor de Deus, dá a vida. Tu não quer estar aqui, mas já que tu tá, faz tudo para sair. Ninguém quer. E ele falou, não é comparando a Sul-Americana com uma Série B, mas ninguém quer estar numa Sul-Americana. O ideal é na Libertadores. Mas já que tu tá, ganha. E relembrou que quando era treinador da seleção brasileira, em uma das reuniões com a CBF, disse, cara, a Sul-Americana precisa ter uma vaga Libertadores. Para que essa vaga Libertadores dê um algo mais. Para não ser uma situação de, parou ali. A Sul-Americana precisa ser uma mola para outro lugar. Além de um título, de uma grana, tudo mais, é o ponto de partida classificar para a Libertadores da América. Um ponto interessante que eu achei foi o reconhecimento que, de fato, quando chegou, o time estava bem na Sul-Americana. Ele estava bem posicionado. E já com ele, Mano Menezes treinando, teve a oscilação, perdeu jogos, empatou, teve aquele jogo que se complicou. E aí, no último ainda, ele disse, cara, dá para fazer 3-0 e sair da repescagem, mas rateamos e tudo mais e tal. E agora pega o Alianza Lima. O problema, dá para passar do Alianza Lima? Dá. Eu sei, você sabe, e obviamente que os caras do Grêmio também. O problema é que agora embola tudo no meio. Os jogos da repescagem serão no momento que está jogando o Brasileiro e ia ter jogo no Brasileiro naquelas datas. Provavelmente vai passar esses jogos mais para frente, vai ser uma confusão. Vai embolar também. Mas enfim, é o que tá pegando. Sobre o momento do Grêmio, explicou que historicamente, se olhar para o clube, a pressão sempre foi muito forte nos adversários quando se jogava na sua casa, Arena, Olímpico, seja onde for, tá? Isso tinha desaparecido. Porque além de jogar futebol, que é óbvio para isso acontecer, precisa de preparo físico. E um dos diagnósticos era o preparo físico. Era a questão de ter um time melhor preparado. E é por isso que o Grêmio estava tão oscilante. O preparo físico do Quinteiros, embora não tenha citado abertamente, mas é isso, não privilegiava força, privilegiava só a velocidade, porque era o que ele gostava, jogada em transição rápida e tal. Só que precisa ter força. Futebol brasileiro, como se joga muito, tu precisa ter força física, massa muscular. Isso tinha perdido. Consequentemente, o Grêmio perdeu essa intensidade de jogo que agora tem que recuperar. Um ponto interessante, que foi confirmado, na verdade, pelo treinador, mas que já tinha meio que sido passado em outras entrevistas, por exemplo, pelo Guto Peixoto, ele já tinha deixado claro. O Mano acha que o futebol precisa de variação de jogar. E ele usa o exemplo seguinte, olha, não dá para ter dois pontas cruzando para o centroavante o tempo inteiro. Porque se tu tiver dois ponteiros, indo para jogar individual e fazendo jogada para alguém que está dentro da área finalizar, isso vai ser facilmente marcado. Tu precisa ter jogadores com características diferentes. E aí citou, no elenco, o Grêmio tem muito meia atacante. O Alisson é um meia mais atacante, mais ponteiro, mas que é canhoto e traz por dentro. Isso pode fazer a diferença, mas que ele precisa dessa variação de jogadores. E até justifica a contratação, por exemplo, do Alex Santana como variação de jogadas. O Grêmio tem muitos volantes que sabem jogar de doble 5, como ele disse, dois volantes, um do lado do outro, mas não tem um primeiro volante fixo e dois mais à frente que são meias, volantes barra meias, são meio campistas. E o Alex Santana faz isso. Então ele trouxe o Alex Santana para dar essa eficiência nesse tipo de jogo aqui de variação tática. E até por isso ele quer o primeiro volante, mais marcador e tudo mais.
E aí ele disse, precisa-se ter, e ele tá tentando trabalhar com o Alisson, que é mais atacante do que meia, mas aquele cara que é meio campista, que ele sai da ponta direita e sai por dentro para invadir a área, como se fosse um meia. E o futebol precisa dessa variação de jeito de jogar diferente. Porque se tu só colocar caras iguais em campo, o adversário diz, não, a jogada deles é só essa, vamos marcar essa jogada e pronto. Tu precisa ter várias alternativas de jogo. O Cuejá, ele confirma que o Brasil inteiro pensou a mesma coisa sobre o Cuejá. O cara vai chegar aqui e vai jogar muito. Só que ele falou, é muito comum se criar expectativas sobre jogadores que a gente viu jogar há 10 anos atrás. O cara tá aqui, joga, é campeão, vai muito bem, sai do Brasil, fica 10 anos lá fora, e aí quando volta, se imagina, tá voltando o mesmo jogador. É óbvio que isso não é real. É óbvio que isso não vai acontecer. Ele falou, quem voltou não é mais o mesmo jogador em qualquer cenário. Qualquer cenário. O cara pode ser qualquer jogador, em qualquer liga, em qualquer situação. Ele não, o cara que voltou não é mais o mesmo jogador. Ainda mais quando tá na Liga Árabe, que ele disse, olha, o físico faz toda a diferença. O Cuejá era um cara que estava ano a ano perdendo 20, 25 partidas por temporada, jogando menos, tendo 2 meses de férias. Na Arábia se joga 8 meses, tem 2 meses de férias e mais, deixa eu fazer a conta aqui, 2 de pré-temporada. Então assim, é completamente diferente. Acredita que o Cuéllar, depois desse período, ele vai ser o jogador que se criou da expectativa por ele. O bom jogador, não o cara de 10, na verdade 6, 7 anos atrás que saiu aqui do Flamengo. Isso não, mas vai corresponder à expectativa. Enfim, um resumo do que disse o técnico Mano Menezes, que eu achei bem interessante nessa entrevista para o Correio do Povo, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.